Então tá, pessoal, vamos à última parte, então, da concordância verbal. Agora vamos estudar os casos especiais, então, de concordância verbal. Como eu falei para vocês, existem muitos tipos de concordância. A sintaxe de concordância ela é enorme, então eu tive que ficar aqui com as principais, as que mais caem em provas. Tá certo? E outras mais usuais aí do dia a dia também, que é importante até para nós fazermos essas relações aí. Tudo bem? Então vamos lá então, pessoal. Ó, os casos especiais, então. Primeiro caso especial é referente aí à partícula C. Essa partícula aqui, ela pode acontecer de duas formas. Essa partícula aqui, ó, ela pode ser índice de indeterminação do sujeito, ou seja, ela vai tornar o sujeito, né, sendo indeterminado. Quando o sujeito ele é indeterminado, é porque eu não consigo determinar quem é a pessoa desse sujeito. Tipo, eu jogo no ar, assim, ó, assaltaram a vizinha, mas eu não digo quem foi que assaltou, então eu estou jogando, né? Estou jogando no ar. Então essa atribuição é que nós chamamos, essa partícula aqui, ela funciona como esse índice de indeterminação do sujeito. Então ele faz com que não haja um sujeito específico que a gente possa atribuir a ele a ação, tá? A quem a gente possa atribuir a ação. Então o que vai acontecer? Quando ele for índice de indeterminação do sujeito, o verbo ele fica obrigatoriamente no singular, tá? Por quê? Porque é o sujeito indeterminado. Então o que vai acontecer, ó? Precisa-se de pessoas interessadas em estudar fora do país. Ó, aqui tem um erro aqui, é só porque eu troquei. Pessoas interessadas, ó, só colocar um azinho ali, tá? Já corrige. Pessoas interessadas em... Ficou pior, né, gente? Deixa eu arrumar aqui. Eita. Então, pessoas interessadas em estudar fora do país. Então, vejam aqui, ó. Precisa-se a presença disso aqui, ó. Vai ser importante para esse interesse aqui, tá? Então, percebam que essa preposição aqui, entre o verbo, né, e aqui o seu complemento, quer dizer que eu tenho aqui um objeto indireto, tá? O meu verbo aqui, verbo transitivo indireto. Então, essa preposição, ela não vai permitir que a minha frase ela seja invertida, seja colocada na voz passiva aqui, tá? Então, olha só, o que acontece, ó? Então, precisa-se de pessoas. Partícula aqui, ó, é o índice de indeterminação do sujeito, porque eu tenho também essa preposição aqui, tá? Então, meu verbo, ele permanece no singular, tá? Olha o que acontece. Se essa partícula for apassivadora, olha, o que é apassivadora? É aquela partícula que eu uso, tá? Mas que eu posso transformar na voz passiva. Então, o que acontece, ó? Por que eu disse isso? Olha aqui, ó. O verbo, quando acontecer isso, ele vai concordar com o sujeito da oração. Porque se eu tenho a voz passiva, é porque existe o sujeito, né? Se eu tenho o verbo impessoal aqui, então não existe o sujeito, ele é indeterminado. Por isso que eu uso nesse verbo, ó, a preposição. Então o que vai acontecer, ó? Quando eu não tenho a preposição, ó, vende-se casa. Vendem-se casas. Dessa forma. Por que aqui está no singular? Porque aqui, ó, casas é o sujeito, está no singular. Aqui, casas está no plural. Ah, mas peraí, como é que casas aqui é sujeito e lá não é? Gente, aqui a gente vai transformar essa frase da seguinte forma: casas são vendidas, tá? Então, casas são vendidas. Quando eu consigo fazer essa transformação aqui, significa que eu tenho um sujeito, que são casas.
ele só está de uma outra forma colocada aqui, tá? O que está acontecendo neste caso aqui? Essa partícula, ela está apassivando, digamos assim, o sujeito, tá? Mas o sujeito, ele existe, ele só está tornando aqui a minha situação toda de uma forma de ele estar sofrendo esta ação. Então, casas são vendidas. Na outra, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo dizer de pessoas precisa, tá? Então, eu não consigo. Pessoas são precisadas. Não posso, não consigo fazer isso. Principalmente porque tem a presença dessa preposição aqui, tá? Então, a partícula C, quando ela for em determinação de sujeito, verbo, obrigatoriamente no singular. Quando a partícula for apassivadora, concorda com o sujeito da oração, porque se é apassivadora, porque possui o sujeito, então o verbo tem que concordar com o sujeito. Beleza? Vamos ao próximo, então? Próximo caso especial aqui, referência aos verbos impessoais. Os verbos impessoais são aqueles que eu não possuem sujeito, tá? Se eles não possuem sujeito, eles assumem a forma de terceira pessoa do singular, tá? E aqui, gente, pega muita gente, tanto na escrita quanto na fala. Então, existem algumas expressões que nós utilizamos na fala que vocês precisam se policiar muito mais, tá? E esse é o caso aqui, os verbos impessoais, tá? Então, o que vai acontecer, ó? Havia sérios problemas no país. Quando é que eu vou saber, ó, esse verbo aqui é impessoal? Quando ele tiver a ideia de existir, tá? Existiam sérios problemas no país. Quando ele tiver essa ideia de existência, então ele é um verbo impessoal, tá? Se ele for um verbo impessoal, ele fica na terceira pessoa do singular, tá? Aqui, ó, faz 10 anos. Pessoal, aqui é o que mais acontece de erros. Vamos tomar bastante cuidado agora. Ó, faz 10 anos e não fazem. Nunca digam e nunca digam, muito menos escrevam fazem 10 anos, fazem 5 anos, fazem 2 anos, fazem 3 anos que terminei a graduação. Verbo fazer, no sentido de tempo decorrente, ele é impessoal. Portanto, ele não flexiona, ele fica na terceira pessoa do singular. Ele assume essa forma de terceira pessoa. Entendido? Olha aqui, ó, verbo chover. Por que ele é impessoal? Porque é um fenômeno natural. Ninguém tem o poder de fazer chover. Ninguém faz chover, ninguém faz nevar, ninguém faz ensolarar. Os verbos que se remetem a fenômenos naturais são verbos impessoais. Portanto, não possui sujeito, não possui quem eu possa atribuir essa ação de chover, porque ninguém vai fazer isso. Tá certo? Então, choveu muitas horas em Salvador e não choveram muitas horas em Salvador, tá? Choveu, ação de chover. Agora veja aqui, ó. Veja aqui. Choveram elogios. Por isso que eu botei esse asterisco aqui, ó. Esse asterisco, choveram elogios. Por que eu flexionei aqui o verbo? Bom, o professor acabou de dizer que chover aí é um verbo de fenômeno natural, que fica impessoal, que daí eu não tenho sujeito. Agora tá me dizendo aí que flexiona, tá me mostrando que eu posso flexionar. Aqui, gente, ele tem outro sentido, percebam, né? Aqui o verbo chover, ele não tem o sentido de chuva, tá? De fenômeno natural, certo? Então aqui ele tem outra conotação, entendido? Então nesse caso aqui eu vou concordar, porque os elogios que tem aqui que choveram, né? Então foram muitos elogios, essa a ideia que ele está tentando passar aqui, e não a ideia de água que cai do céu. Certo? Não é fenômeno natural neste caso aqui. Por isso que eu posso atribuir. Por isso que eu posso flexionar neste caso aqui. Entendido? Se eu flexionasse aqui, ó, choveram muitas horas em Salvador, a ideia que se teria neste caso aqui seria que as horas ou os relógios, né, tivessem caindo do céu de alguma forma, ou viessem muitos. Não existe isso. Não é esse o sentido da frase aqui. Entendido? Então, é isso, gente. Verbos impessoais, então, eles assumem a terceira pessoa do singular. Agora, vejam aqui, ó. Muita atenção quando
aparecer aqui locução verbal, tá? No caso dos verbos impessoais, eles permanecem, vai acontecer da mesma forma como se fosse só o verbo impessoal. Então aqui, ó, locução verbal é quando eu tenho dois verbos que assumem o valor de um verbo, tá certo? Aqui, ó, eu tenho haver, que está no infinitivo. Portanto, eu não vou flexionar esse aqui, ele vai permanecer na terceira, ele vai assumir a terceira pessoa do singular. Então, deve haver sérios problemas na cidade, tá? Seria o mesmo que eu dizer há sérios problemas na cidade, tá? Então, é essa a ideia que tem aqui, e não devem haver, tá? Então, cuidado, muito cuidado na locução verbal dos verbos impessoais, tá? Ó, deve fazer anos que ela terminou a graduação. Ó, locução verbal. Deve fazer. E não devem fazer anos. Por quê? Porque é impessoal, tá? Se esse aqui já está no infinitivo, então eu mantenho esse aqui, tá? Ele vai assumir essa pessoa. Beleza? Os verbos dar, bater e suar, tá? Eles vão concordar com um numeral se não tiver sujeito, tá? Então, deu 1h no relógio da catedral. Beleza, tem sujeito? Não tem. Não tem nenhum sujeito aqui, tá? Então, deu 1h. Se é 1h só, concorda com ele. Agora aqui, ó, deram 5h. Então, 5 é um número, o verbo, então, vai concordar com esse numeral, porque não tem sujeito. Se houver sujeito, o que vai acontecer? Esse sujeito, no caso, pode ser ali o relógio, sino, torre, esse tipo de sujeito, tá? Para esses verbos, dar, bater e suar. O que vai acontecer? Ele vai concordar, obviamente, com o sujeito, né? Então, aqui, ó, o sino da catedral soou às 9h. Então, aqui, ó, o sino da catedral é o sujeito. Portanto, ele está na terceira pessoa aqui do singular. O meu verbo, ele, né, vai concordar com ele aqui, tá? E não com o numeral, tá? Não vai concordar com o numeral, porque agora ele tem um sujeito aqui a quem ele possa fazer essa concordância. Tá entendido, pessoal? Então, olha só, essas foram as concordâncias aí verbais, casos especiais. Vimos lá na outra aula os casos só do verbo ser, vimos lá os casos do sujeito composto, vimos lá na introdução o caso do sujeito simples, com as várias atribuições. Espero que tenha servido demais para vocês essas aulas todas aí sobre concordância verbal. Tudo bem? Então, nos vemos na próxima aula, já começando a concordância nominal, que também é bastante importante. Então, vejo vocês na próxima aula. Não esqueçam de curtir e de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal, beleza? Tchau!